right, first things first. I want 200,000 up front, another 200 when this is over. Oh, and BOWs, those are extra. An additional grand each. I'm not here to hire you. What? Why are you here? Your blood. What, are you the Red Cross or something? No, listen, those things that attacked us. They were all exposed to a new virus called the C virus. The same strain that you just took a dose of. It didn't affect you because you've got the antibodies. Right now, we're racing against a global bioterrorist attack and we needed a vaccine yesterday. We need you, Jake. We need your blood. $50 million. What? Cash. Non-negotiable. That'll get you one pint. E aí, aqui é o Zangado, hoje de Vale ou Não a Pena Jogar, e o game que vou analisar hoje para vocês por completo é essa análise consideravelmente esperada e cobrada, Resident Evil 6. Vídeo de análise precisa de total atenção de vocês, então já sabem o procedimento inicial, certo? Eu tenho certeza que sim. Então relaxa, acomoda, fica confortável e vem contigo. Resident Evil 6 é um game em terceira pessoa de ação com elementos de survival horror. Desenvolvido e publicado pela gloriosa Capcom, lançado em outubro de 2012 para Xbox 360 e PlayStation 3 e com expectativa de lançamento para PC no início de 2013. Então vamos lá, começando pelo enredo. O jogo possui 3 campanhas desbloqueadas e uma secreta que só libera quando as 3 primeiras são finalizadas. Todo mundo tem a liberdade de escolher a ordem que quiser para jogar cada uma dessas 3 campanhas. Mas existe uma ordem correta, digamos assim, né, entre aspas. Se vocês repararem, na tela de menu tá assim: Leon, Chris, Jake. É exatamente essa ordem que eu recomendo que vocês joguem. Ah, Zangado, já comecei a jogar, já tô terminando a do Jake e fudeu. Não, jovem, calma. Já disse que pode começar por qualquer uma. Só que a recomendação que eu dou pra vocês é que vocês sigam a ordem que o menu te oferece. Cada campanha possui um caminho a ser seguido, com seus devidos acontecimentos. As 4 campanhas sempre se intercalam de alguma maneira, e eu vou analisar cada uma delas para vocês. Vamos começar pela do Leon. O jogo se passa entre o final de 2012 e meio de 2013, isso para todas as campanhas. Em 23 de junho de 2013, o presidente dos Estados Unidos, Adam Benford, resolveu revelar o segredo mundial do que teria acontecido na noite de 1998 em Raccoon City. Dessa maneira, ele acreditava responder inúmeras perguntas de ataques bioterroristas que começaram a acontecer com uma enorme frequência. Mas antes que isso realmente viesse a acontecer, o próprio presidente e todos os seus assessores são transformados em zumbis. Eu pensava que aquele início do jogo se passava na Casa Branca, mas não. Aquele lugar era uma universidade onde o presidente ia fazer um seminário com a atenção da mídia mundial. E o Leon havia sido convocado pelo presidente e chegou exatamente na hora certa. Vocês já assistiram no vídeo da saga Resident Evil e vocês sabem que o Leon tem o dom de estar no lugar errado e na hora errada. Talvez na hora certa e no lugar certo, né? Depende do ponto de vista. Leon acaba sendo forçado a matar o presidente, e na universidade, Leon conhece a gostosíssima da Helena Harper, que é uma das principais responsáveis pela segurança do presidente. E ela acaba seguindo o Leon porque ela acredita que ele sabe lidar melhor com aquele tipo de situação. Ela não tinha visto nada ainda, coitada, né? Mas enfim. Ambos começam a vagar pela universidade, Leon em busca de respostas, e Helena sabe muito mais do que Leon imagina. Segredos vão ser revelados no decorrer do jogo. A única coisa que ela pede para Leon é que ele a escolte até a catedral da cidade. E promete contar tudo pra ele quando chegarem lá. Leon, sem muita opção, aceita e assim começa a campanha dele. Certo, eu vou revelar mais coisas sobre o enredo conforme eu for falando das outras campanhas também, sem spoiler, pode ficar tranquilo. A imensa maioria das pessoas que jogaram as demos, já compraram o game, ou que apenas viram os meus vídeos,
escolheram a campanha do Leon como a melhor de Resident Evil 6, outros dizem que é a menos pior. Agora eu pergunto pra vocês, por que vocês acham isso? Ou por que vocês acham que a maioria das pessoas escolheram essa campanha? Vocês sabem dizer? Ah, Zangado, é porque todo mundo sabe que o Leon é o mais foda, ele é o melhor. Não. O que, Zangado? O Leon não é foda? Sim, ele é foda, jovens. Assim como o Chris, a Jill, o Hank, o Wesker e a Ada, todo mundo é foda, velho. Ah, mas o Leon é o mais foda. Que seja, jovens, não é por isso. Eu digo pra vocês o porquê que a galera preferiu essa campanha. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. O início da campanha do Leon, na universidade, ao lado da Helena, sem inimigos, apenas suspense, trovões, escuridão, é uma referência a Resident Evil 1, a mansão, Jill e Chris, drama inicial, sem inimigos. E quando Leon e Helena encontram o primeiro zumbi no elevador, até o close na boca é uma referência ao primeiro zumbi em Resident Evil 1. Volto a repetir, não tá entendendo as explicações, não vai entender as analogias? Procura dar uma assistida no vídeo da saga Resident Evil para você entender tudo sobre todos os jogos, certo? Voltando, mesmo as pessoas que dizem que Resident Evil morreu a partir do 4, ou aqueles novos fãs que não jogaram os anteriores, mas viram o meu vídeo ou já conheciam a história de uma outra forma, vão sacar essa pequena sensação de nostalgia. Ah, Zangado, eu joguei Resident Evil 1, eu zerei, mas eu não lembro dessa porra não. É, mas o tio Zangado lembra, o tio é doido, então presta atenção. Então, Zangado, você tá falando que a campanha do Leon é melhor porque no início aparece Resident Evil 1, grandes merda. Não, não é só isso. Após passarmos por esses momentos iniciais semelhantes a Resident Evil 1, os zumbis são revelados e o caos começa nas ruas da cidade. Quando você se vê em meio ao caos, carros pegando fogo, lojas destruídas, zumbis se arrastando, atravessando o fogo, você se vê jogando Resident Evil 2. Com Leon e Claire, mas de um ângulo diferente. Até a cena do ônibus, cara, de Resident Evil 2 é retratada no Resident Evil 6, claro, com mais ação e etc. Na cidade, a gente encontra sobreviventes, que não são indefesos, eles lutam para sobreviver. Isso nos lembra o quê? Resident Evil Outbreak, que é um game spin-off, mas não mostrava heróis, e sim pessoas comuns lutando pela vida. A partir do momento que se chega à catedral, se torna Resident Evil 4. A campanha do Leon, cara, ela foi elaborada para os fãs. E mesmo aqueles que odeiam hoje o que o Resident Evil se tornou, no cantinho lá da memória deles, eles vão gostar pelo menos um pouquinho dessa campanha, sacaram? Então não tem nada a ver porque o Leon é fodão, porque ele é comedor, não tem nada disso, jovens. Os inimigos que o Leon e a Helena têm que lidar durante a campanha deles são os que mais agradaram também, ou menos incomodaram os fãs. Por quê? Porque a gente tem os zumbis, cara. Finalmente eles voltaram. E voltaram na onde? Na campanha do Leon. Olha só. Os zumbis são infectados pelo novo vírus do jogo chamado de C-Vírus. São razoavelmente mais espertos e ágeis que os antigos zumbis que eram infectados pelo T-Vírus. Eles são lerdos, eles são estúpidos, ocasionalmente fazem algo esperto, como arremessar objetos, desviar de tiros, ou mesmo atirar. Mesmo que tudo errado, né? Tipo zumbi policial, fica com arma na mão, então atira pra tudo quanto é lado, às vezes, né? Às vezes. Alguns pulam também. E tiro na cabeça não mata tão facilmente, não. Eles também são muito mais agressivos e famintos que os antigos. Alguns desses zumbis são conhecidos como Spitters. Sei que vocês associam já na hora com Left 4 Dead, mas beleza. Eles cospem uma espécie de substância química corrosiva que atordoa por um tempo. A gente tem também os Bloodshots. Seriam como uma evolução, estilo Pokémon mesmo, dos zumbis. Quando um zumbi tá prestes a se tornar um Bloodshot, a coloração dos seus olhos fica intensamente vermelha. Eles saltam grandes distâncias e sua resistência é muito maior que a de um zumbi comum. Porém, o que lhe sobrava de raciocínio é totalmente perdido. Ele se torna um animal por completo, agindo apenas por instinto. Whooper, outra variação de zumbi. Geralmente, os C-Vírus, quando entram em contato com pessoas obesas, acabam reagindo de forma diferente. Essas pessoas dobram de tamanho. Muitos de vocês também vão associar com os Boomers de Left 4 Dead, mas só na aparência física, tá? Que eles são semelhantes. O Whooper é um zumbi gigante e gordo, com as mesmas características de um zumbi pequeno, porém muito mais forte e resistente. Shrieker é uma variação de zumbi também. O C-Vírus, em contato com algum tipo de tumor ou câncer que envolva pulmão, esôfago, algo parecido, acaba formando essas criaturas. Eles são mais sensíveis que os zumbis. Ah, Zangado, eles choram com música romântica. Não, eles morrem com mais facilidade. Eles têm uma espécie de papo que infla, como se fosse um passarinho, e eles disparam um grito que atordou o jogador por um tempo. Lembra muitas Screamers do Silent Hill Downpour. Após ele gritar, ele foge e se esconde até seu pescoço inflar novamente. E tem também os cães zumbis, que é outro inimigo clássico, já são conhecidos de vocês.
Esses são alguns dos inimigos encontrados na campanha do Leon. A relação do Leon e a Helena fica muito forte rapidamente. A Helena não demora muito para se sentir atraída por Leon e vice-versa. Agora eu vou falar da campanha do Jake Miller, que é um personagem novo, acompanhada da Sherry Birkin. Jake é um mercenário do Exército da Libertação da Nação Eslava Meridional da Edônia. Difícil de falar, hein? E filho do fucking boss, Wesker, o maior vilão de toda a saga. Jake, pelo decorrer da história, parece não saber muito sobre o seu pai, não. Em 24 de dezembro de 2012, os ataques bioterroristas começaram a acontecer em várias regiões do mundo, por uma nova organização conhecida como New Umbrella. Com essa guerra iminente contra o bioterrorismo, Jake decidiu fugir de qualquer tipo de autoridade, com a impressão de que estavam atrás dele, e realmente estavam, né? Mas não por seus atos como mercenário. Sherry, hoje uma agente da DSO, Divisão de Segurança e Operações, foi enviada até Jake atrás do seu sangue. Jake aparentemente possui a cura para o C-Vírus, e é a última esperança da humanidade caso os bioterroristas consigam atacar muitos países. Jake é um cara arrogante e nem um pouco simpático. Mesmo Sherry explicando as razões, ele não decide colaborar tão facilmente. Jake rapidamente se sente muito atraído por Sherry, só que esse sentimento meio que demora para ser retribuído. A relação dos dois é meio a Bela e a Fera, lembra? Sherry é uma excelente agente, extremamente competente, mas ainda frágil, enquanto Jake praticamente dispensa armas e resolve tudo na porrada. Quanto mais a história avança, o sentimento de Jake cresce por Sherry, mais agressivo ele fica com quem tenta se aproximar dela. É muito a Bela e a Fera, mano. E por mais que Sherry tenha crescido e ficado linda, eu ainda lembro dela em Resident Evil 2, cara. É muito estranho. Então o objetivo parece simples, levar Jake até as autoridades. Porém, não vai ser tão simples. Uma criatura chamada de Ustanaka vai ficar no caminho dos dois a campanha inteira, tentando trazer um sentimento de Resident Evil 3, com até um pouco de referência a Haunting Ground também. Ustanaka foi infectado pelo vírus em julho de 2011. 311 candidatos faleceram anteriormente antes de conseguir sucesso. Sua missão é capturar Jake antes das autoridades e levar até a New Umbrella. Ustanaka pode ser infinitamente mais poderoso que Nemesis, cara, mas ele não tem metade do carisma. A campanha do Jake e Sherry começa fulminante, cara, com o primeiro capítulo excelente e dando um gostinho do poder de Ustanaka. Só que as outras missões são um pouco estranhas e não tão empolgantes. E aquele sentimento de Resident Evil 3, que eu acreditei que seria o foco da campanha do Jake, acaba não sendo. A campanha é ação fulminante o tempo inteiro, com eventuais cenas tensas protagonizadas pelo Ustanaka. A campanha se assemelha muito mais a Resident Evil 5 do que Resident Evil 3, infelizmente. Os inimigos que a campanha do Jake oferece são praticamente os mesmos da campanha do Chris, que são os Diavos, conhecidos da gente a partir do Resident Evil 4. Algumas pessoas reclamavam que eles falavam no Resident Evil 4 e usavam armas brancas. Alguns xingaram porque no 5 eles andavam de motos e usavam armas de fogo. No 6 vocês vão querer infartar, cara. Eles são criados a partir do C-Vírus, porém de uma maneira completamente diferente. Os terroristas aplicam essa ramificação do C-Vírus em seus soldados e eles se transformam em mutantes. Continuam raciocinando e se comunicando, além de todas as coisas que um ser humano é capaz de fazer. Eles podem até fazer melhor. Além de ter a capacidade alta de regeneração também. Quando eles ficam próximos à morte, eles sofrem mutações. Algumas delas são muito estranhas. Por exemplo, eles podem se transformar em uma espécie de aranha gigante, de iguana, de mariposa, dependendo do órgão que foi danificado e não pode ser recuperado. Então, enquanto mutantes, eles atiram com qualquer tipo de arma, incluindo snipers, eles andam de carro, eles andam de moto, eles pilotam caças, eles se protegem, eles tentam flanquear. Por isso que a gente tem a sensação, enquanto joga a campanha do Jake ou do Chris, que tá jogando qualquer game de guerra, como COD ou BF, por exemplo. Jake, apesar de ser um personagem legal, ele me parece que foi inspirado na Alice, dos filmes de Resident Evil, pelo exagero de suas ações, e vocês sabem o que eu acho sobre os filmes de Resident Evil. E agora a Capcom parece que tá se deixando influenciar por isso. Isso me preocupa cada vez mais. Agora eu vou falar da campanha do Chris. Chris é membro da BSAA, que você já conhece, que é uma espécie de serviço secreto de segurança contra bioterrorismo. Chris não é só mais um na organização, ele é o capitão. Chris virou um alcoólatra depressivo para tentar apagar os flashes de mortes em sua cabeça. Chris perdeu a memória durante uma missão onde praticamente todos os seus soldados foram mortos, com exceção dele e Pierce. Ainda no início do jogo ele recupera parcialmente a memória e descobre que tem alguma relação com Ada e a New Umbrella. Então o jogo começa com ele indo para uma cidade fictícia chamada de Lashiyang, inspirada em Hong Kong, e sua missão é encontrar Ada. Os inimigos que o Chris enfrenta são os mesmos do Jake, com exceção de Ustanaka.
Certo, a campanha do Chris, o personagem Chris, pra mim, acabou ficando pra carregar a cruz. Hoje as pessoas desmerecem o personagem, dizem que ele é podre, dizem que ele não presta, porque muitos afirmam que Resident Evil 5 é o pior de todos, e a campanha do Chris no 6 é a pior de todas. Eu nunca vou enxergar o Chris com demérito. Ele estava em Resident Evil 1 e em Code Verônica. Ele é um dos maiores personagens de toda a saga, porém, o rumo que a história tomou não se limita mais a uma mansão com zumbis dentro, agora é terrorismo mundial. É milhões de pessoas sendo mortas, é uma guerra, e Chris é um soldado. A Capcom acabou deixando ele para segurar o rojão para ser xingado por todo mundo. Como a proporção da história aumentou, não há mistérios em corredores, e sim ruas infestadas de monstros armados que precisam ser mortos. Essa responsabilidade infelizmente ficou pro Chris. Isso, jovens, não pode ser retirado do enredo. Isso tem que acontecer. Se o game não quisesse mostrar isso, eles poderiam contar, sei lá, em forma de cutscene ou CG. Mas eles preferiram colocar o jogador em meio a uma guerra e demonstrar todas as faces dessa guerra. Da investigação com o Leon, da fuga com o Jake e da guerra com o Chris. Nenhuma das 3 campanhas é ruim. Porém, Resident Evil abandonou seu conceito inicial e a campanha do Chris é um fantástico game de ação e um terrível survival horror. Pra vocês terem noção, até pilotar caça vocês pilotam na campanha do Chris. A relação do Chris com o Pierce não é muito fácil no início, há vários atritos, mas Pierce admira Chris por tudo que ele já fez e é seu fã. Pra mim, essa campanha tem disparado o melhor final entre as 4. É brilhante e comovente. E a última campanha é da Ada, que só é liberada depois das 3 primeiras completas. É a mais breve e intercala entre todas as 3. Claro que intercalando mais com a do Leon, né? Porque será? Esse tesão reprimido da Ada e do Leon já tá enjoando já, né, cara? Já vem pra um quarto logo, pra um motel e resolver logo essa porra. A campanha dela enfrenta todos os inimigos das outras 3 campanhas. Possui mais puzzles, se bem que esses puzzles, eu falo mais, mas tem 3 no máximo e a simplicidade de cada um é absurda. Mas no geral se assemelha à campanha do Chris, cheia de ação também. A Ada tem um ganchinho, velho, estilo Batman, que ela fica usando nesse jogo toda hora. Só faltou ela conversar com alguém, a pessoa olhar pro lado, quando virar ela sumiu. Só faltou isso para ela virar o Batman. Cada campanha tem 5 capítulos e cada capítulo você leva pelo menos 1 hora para concluir, incluindo as cutscenes também que você assiste. Então somando as 4 campanhas dá aproximadamente aí umas 30 horas no total. As campanhas podem ser jogadas com qualquer um dos protagonistas de cada uma delas, single player sendo acompanhado pela máquina, split screen ou online. Jogando online, os itens dropados são divididos por igual e a campanha da Ada é a única solo. Uma coisa interessante é que quando você joga conectado com algum amigo na internet, e na história vamos supor que você está jogando com o Leon e seu amigo com a Helena, e aí em algum momento da história você vai encontrar Jake e Sherry. Durante o loading, o servidor vai procurar 2 pessoas que também estão jogando a campanha com o Jake e a Sherry e colocar eles 2 para jogar com vocês 2. Ou seja, vai ficar os 4 jogando a campanha juntos. O mesmo serve pra Ada. Se tiver um cara jogando com a Ada sozinho, lógico, né, porque a campanha é single, ele vai ser jogado no momento que você estiver jogando pra te auxiliar também, pra te ajudar e você ajudar ele na campanha dele. Isso, cara, me deixou boquiaberto porque é muito massa. Caso dê algum tipo de problema de conexão e alguém saia, a CPU assume o personagem imediatamente, não precisa se preocupar não. Agora vamos falar das qualidades e defeitos técnicos do jogo, chega de falar de enredo. Os gráficos, isso daí já fica um pouco mais complicado. O motor gráfico de Resident Evil 5 é o MT Framework, e a Capcom disse que o motor utilizado no 6 é o mesmo, mas enquanto eu joguei, eu não vi isso não. O gráfico do Resident Evil 6 é totalmente inconstante, tem closes nos rostos dos personagens magníficos, no nível de detalhe de expressão, de olhar, enquanto tem outros momentos de cutscenes de ação cheio de serrilhados estranhos que não apareciam em Resident Evil 5, sem contar que o Resident Evil 6 apela para CG em certos momentos. Não há CGs em Resident Evil 5, todas as cenas são utilizando o motor do jogo e não filmes, cara. Em Resident Evil 6 há algumas cenas que para as pessoas mais distraídas não percebem que estão vendo um CG. Aonde, Zangado, que eu não vi? Eu vou citar um exemplo, mas sem spoiler. A cena do bombardeio com gás. Quem não jogou não vai entender o que eu falei, então não compromete nada. Essa cena é um CG explícito. Não chega a ser maquiado como em outros momentos, né? Eu achei isso muito estranho e realmente não esperava por algo desse tipo Resident Evil depois do nível de qualidade do 5, né? Outro problema extremamente constante é o seguinte. No jogo tem action scenes, são aquelas cenas
cenas de cutscenes interativas, que você tem que apertar um botão no momento certo, caso contrário você morra. O jogo tem um delay para pensar. Às vezes você aperta o botão certo e você vê o jogo congelar mesmo que seja por uma fração de segundo, que é justamente o tempo que ele leva para processar se você apertou o botão certo ou errado. A ambientação do jogo é ótima, mesmo com esses eventuais quedas de qualidade gráfica, no geral ela é muito bem retratada e variada. A trilha sonora do jogo é muito bem elaborada, principalmente em cenas dramáticas ou comoventes. Os controles do jogo sem dúvida é o melhor entre os últimos Residents lançados. Além de correr, mirar, andar, atirar, você pode correr, em seguida deslizar no chão, atirar enquanto caído, rolar para os lados enquanto caído, se arrastar de costas no chão enquanto atira, entrar em dutos de ar abaixado, dar cover em paredes, caixas, lutar. Jake possui mais habilidades na luta corpo a corpo. A movimentação dos personagens e inimigos é muito bem feita. O único problema é quando a bendita câmera resolve focar em algum bendito objetivo. Eu vou exemplificar o que aconteceu comigo, que me deixou frustrado pra caralho. Na campanha do Jake, há um momento onde ele e a Sherry devem se separar, e ele precisa pegar uma moto pra eles fugirem. A câmera foca, cara, na moto e trava. Você precisa jogar com o Jake sem poder conseguir ter a câmera livre pra você. Você tem que se adaptar com ela travada na moto. Outro exemplo é na campanha do Chris, quando você enfrenta a cobra gigante. Você enfrenta ela num lugar retangular e a cobra fica em constante movimento e a câmera trava na cobra, então a câmera fica mexendo o tempo inteiro, é muito irritante. A dificuldade do jogo é mediana, por diversas vezes nos capítulos os personagens se separam e um tem que proteger o outro, ou tentar se encontrar. As partes do Leon, do Chris e do Jake são mais complicadas sempre, né? O jogo faz com que a gente tenha que completar ele 2 vezes, revezando os personagens para poder pegar todos os secrets, mas daí vai do interesse do jogador, né? Se ele quer ou não completar 100% o jogo. A cada capítulo passado, nós temos a opção de fazer um upgrade nos personagens, aumentar sua resistência a dano, sua velocidade, os danos das armas e etc. Quando matamos alguns inimigos, eles dropam pequenos itens que, coletados e somados, funcionam como se fosse XP para isso. A dublagem dos personagens é excelente, lembrando que o game vem todo legendado em BR, maravilha isso. A inteligência artificial dos inimigos é boa, as porras dos diabos são espertos demais, aqueles filha da puta. O jogo possui uma infinidade de loads e alguns são até demorados, tem que ter um pouco de calma. Cada personagem de cada campanha lida com um tipo de arsenal diferente. Não preciso nem dizer que o maior arsenal de todos é do Chris, né? Você é capaz de carregar todas as armas sempre, mas os itens você precisa administrar para caber no seu inventário. Você nunca se perde nos cenários porque existe um GPS extremamente claro do caminho que você deve seguir. O jogo possui o velho e querido modo mercenário, são aqueles minigames que você escolhe um personagem, uma fase, entra em uma matança onde a cada inimigo morto você ganha mais tempo. Você pode jogar sozinho, online, split screen. E uma novidade é um modo multiplayer chamado de Agent Hunt, onde você assume os monstros para atrapalhar a campanha de quem está jogando, né? Lembra também Left 4 Dead. Além das pessoas que você vai encontrando jogando com outros personagens para te ajudar e você ajudar eles, os monstros que você está enfrentando ali podem ser outros jogadores também, tentando te atrapalhar. Resident Evil 6, em 2 semanas de lançamento, vendeu 4,5 milhões de unidades. E as suas notas nas reviews foram em sua grande maioria péssimas. Há alguns sites que deram 1 de 10 para o jogo. Outro site deu 0,8 de 10 e sua média geral foi igual ao número das vendas, 4,5. Muitas pessoas querem que eu fale o que eu penso sobre isso. Ok. Jovens, eu vou repetir o que eu disse para vocês na análise do Resident Evil Operation, só que lá se tratava de spin-off, aqui não. Não existe 1 de 10, muito menos média final 4,5. Meu pau de óculos. Vocês estão ligados que nessas grandes empresas, cada jogo tem uma equipe que analisa, não é um cara só que analisa. E mesmo assim os caras fazem essas bizarrices que dá até medo. Vocês sabem como o meu sistema de análise funciona. Para quem não sabe, eu explico rapidinho. Eu analiso o jogo inteiro, explico e dou exemplo de tudo sobre o jogo, não deixo faltar nada. E com todas as qualidades e defeitos que eu apresento para vocês, vocês vão avaliar se compensa comprar pelas qualidades ou deixar de comprar pelos defeitos. Eu não sou o dono da verdade, eu sou apenas um auxílio para quem valoriza o seu dinheiro. Eu não dou nota para jogo porque eu não sou professor. Professor dá nota porque ele sabe mais do que o aluno. E eu não posso dar nota para um jogo porque eu não sei fazer jogo. Mas esses grandes sites que dão notas, pelo meu entender, eles deveriam separar cada tópico. Gráfico, jogabilidade, som e etc. E dar uma nota para cada quesito. E no final dividir pelo total e ter uma média. Matemática básica. Quando um site me diz que o Resident Evil 6 tirou 1 de 10, quer dizer que no som o quê? Ele tirou 0, que a jogabilidade ele tirou meio, que o gráfico ele tirou 1,5,
e aí somaram tudo e a média deu 1, até o maior hater do mundo ia perceber que tem algo muito errado nisso. Esse jogo pode até não tirar 10, 9, mas uma nota dessas não tem jeito. O jogo tem gigantescas qualidades, não é porque o foco mudou que a gente tem que esculachar. Ou que eles façam assim então. Resident Evil como um game de ação eu dou 8 de 10, como um survival horror eu dou 1 de 10. Aí eu até entendo. Do contrário, meu irmão, tira o meu pra fora, chupa e senta que tu não sabe o que tá falando. Resident Evil 6 é uma montanha russa de altos e baixos, e por tudo que eu falei, coloquem na balança e pensem se vale a pena gastar o dinheiro suado de vocês nele ou não, ok? No final das contas eu gostei do que eu vi, eu gostei do que eu joguei, eu gostei muito mais foi do enredo do jogo. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou de Resident Evil 6 e quiser deixar uma opinião ou um comentário, sinta-se à vontade. Para quem odiou Resident Evil 6, também sinta-se à vontade de comentar. Mas eu digo mais uma vez, comentem com argumentos e educação, sem xingamentos. Tem poucas coisas nessa vida que vale a pena brigar e videogame não é uma delas. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, por favor. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais. She's working for Neo Umbrella. You know what that means? Yeah, I do. And you're still going to protect this woman? I am.